Fala galera, sejam bem-vindos. Está começando mais um Na Lição, seu podcast de estudo semanal da Bíblia. Eu sou Marcel José e nós somos o S7 Play. Vou recomendar que você baixe o nosso aplicativo nas melhores plataformas para iOS ou para Android para acompanhar os nossos conteúdos de maneira antecipada. A gente sempre solta lá coisa nova. Se você está nos assistindo através do YouTube, recomendo que você passe esse link para mais pessoas, dê o seu like, compartilhe o conteúdo, porque é assim que a gente envolve mais pessoas nesse projeto que é muito importante. Recomendo também que você adquira o nosso guia de estudos, é através dele que nós estamos navegando pelos temas dessa temporada. Nós estamos falando sobre o livro dos Salmos. É um livro sem igual no Antigo Testamento, de poesia hebraica, e nós estamos aprendendo cada vez mais de um livro que talvez você passe por ele e não perceba a profundidade da riqueza que há no livro dos Salmos. Nós estamos com convidados muito especiais aqui hoje. Um deles já participou de outros episódios. Certo, Cleide? Certinho. Quem está com a gente aí hoje? Nós hoje estamos com a Josivânia, mas pode chamar Josi. E estamos com o Wagner. Eu gostaria que a Josi se apresentasse hoje, né? Dissesse um pouquinho sobre ela. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, hein? Obrigada, gente. Eu sou a Josi, então, né? Eu sou enfermeira. Eu sou também esposa do pastor Rafael, tenho um filhinho de 2 aninhos, sou alabaiana, porque nasci em Alagoas e cresci na Bahia, então olha aí, bacana. Seguimos essa linha. E estou aqui hoje para contribuir com vocês. Né, qual o nome do filhinho? Galerinha. Joshua Davi. Joshua. Isso, significa Deus é a salvação. Isso não é muito então, nome bem programado. Muito forte. Se apresente aí, você participou aqui, mas... É um prazer novamente estar aqui. Obrigado. Né? Pela segunda vez, sou Wagner, conhecido como Vaguinho, esposo da Maria Helena, pai da Elizabeth, professor de escola sabatina. E eu estou muito feliz. Né? Espero que essa nossa contribuição aqui, né, nessa explanação da nossa lição possa... Né, com que as pessoas se aprofundem mais na leitura da Bíblia e, principalmente, passe a amar mais ainda a escola sabatina. Bacana. Pessoal, nós estamos estudando o livro dos Salmos. A cada temporada, a cada semana, nós estudamos um tema, e o tema que a gente vai falar aqui hoje é sobre adoração. Adoração para a vida toda. Não só adoração em um momento específico, né, na igreja, em um momento de culto ou uma cerimônia, mas uma vida de adoração. Antes de entrar no texto base, eu vou pedir que a Josi faça uma oração para a gente. Pode ser, Josi? Sim. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos à Tua presença e de podermos compartilhar uns com os outros a Tua mensagem. É importante, ó Pai, porque como adoradores Teus, nós temos o privilégio de não apenas viver o ontem, o hoje, o amanhã, mas compartilhar com outras pessoas para que todos juntos possamos viver em unidade e em adoração ao Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, o livro dos Salmos trata sobre muita coisa, e talvez a adoração seja uma temática que está muito presente, porque a gente trata de hinos que Israel utilizava para sua adoração, né, pública, cerimonial, mas também para sua adoração pessoal. O texto base está lá em Salmos 104, verso 33. Fala o seguinte: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Wagner, isso aqui é forte. O que você acha desse verso? E o mais interessante, você já começa pelo título da lição, adoração para toda a vida. Mas aqui está dizendo que não é só quando você tiver uma vida boa, é para toda. E quanto você viver, independente da situação que você esteja vivendo, você tem que elevar e adorar a Deus, porque o salmista fez isso. Independente do como estamos vivendo, nós temos que adorar, porque geralmente a gente só agradece quando estamos bem. Nossa, Senhor, obrigado, eu consegui um carro, eu consegui aquilo. Mas aí quando vem uma enfermidade, ou quando você perde um emprego, quando o seu carro é batido, você não agradece. Muitas vezes a gente até esbraveja contra Deus. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E o salmista não, foi, meu amigo, para toda a vida. Independente da situação, você tem que adorar e agradecer a Deus. Porque tem um porquê, porque a gente está passando por aquilo, que Ele está permitindo que você passe. Né? E o salmista, ele é claro. Você vê que no momento que Israel estava como escravo, estava lá no deserto, todos os momentos, o povo de Israel
agradecia. O salmista agradecia a Deus por isso. E a gente vê o agradecimento de Davi quando Deus falou para ele assim, olha, não será você que vai construir o templo. Ele podia muito bem esbravejar. Poxa, Deus, por que você não quer que eu... Mas ele foi e agradeceu a Deus porque não, vai ser teu filho. Davi agradeceu. Ele não questionou Deus. Falou assim, por que não eu? Igual muitas vezes a gente fala, Senhor, por que o vizinho lá... E nós estudamos nessa lição dessa semana, né? Por que o meu vizinho que é ímpio é rico e eu que faço tudo conforme manda os mandamentos não estou nessa situação? Para toda a vida, independente como estamos passando, nós temos que adorar a Deus. E eu vou um pouquinho além dessa vida aqui. Né? A adoração para toda a vida aqui, mas quando Jesus voltar na Nova Jerusalém, nós vamos adorar também. Então é adoração para toda a vida. Aqui e no céu. E no céu. O louvor em Israel era parte central da liturgia, né? Da forma como o Estado se organizava, né? E o louvor congregacional era muito importante para eles, né? A gente vê diversos salmos que retratam o chamado do povo ou eram utilizados nesse contexto, né? Eu não sei o que a Josi acha assim, esse verso, para mim, traz uma dimensão não só de um chamado pessoal também, mas de um chamado como igreja, como povo, para cantar, para adorar, para ter uma vida de louvor a Deus. E, assim, que a gente tem vários salmos que retratam o louvor a Deus em diversos aspectos, né? Por exemplo, o Salmo 134, um salmo curtinho, é um salmo de romagem, né? Era um salmo de romaria que eles faziam enquanto estavam se dirigindo, né, de vários lugares para Jerusalém, para o templo, né? E diz o seguinte: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, os que assistem na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. A gente tem a união entre o louvor, a adoração e a bênção de Deus. O que vocês acham desse verso? O que o Salmo 134 traz? Que dimensão ele traz para a nossa adoração, para a nossa vida? Eu vejo muita coisa aqui, além das bênçãos de Deus, um aspecto muito importante. A intimidade com Deus, ela revela muito de como que está a nossa espiritualidade, o nosso louvor e adoração a Deus, né? Então, eu acho interessante a intimidade de Davi para com Deus, o salmista, né? Aquela expressão toda. E na parte do louvor, gente, é lindo demais quando ele declara cânticos a Deus, né? O levantar as mãos, o contagiar as pessoas ao redor. Às vezes eu me pergunto por que a gente é tão, muitas vezes, triste ao louvar, né? Porque o louvor, a expressão de louvor e adoração a Deus, ela precisa ser satisfatória, precisa ser prazerosa. A gente precisa ter aquele senso de contagiar o outro ao redor. Imagina você cantar... Não ser algo automático só, né? Vamos pensar aqui na música. A alegria está, né? Está no coração. E aí você canta a alegria, sabe? Você se perde até na música, você não concentrou. E o que o salmista fala em toda a expressão dele de louvor e adoração a Deus, ele fala de um modo contagiante. Ele diz que é importante. A intimidade dele revelada nas orações, nos cânticos feitos ali expressados, elas precisam deixar para a gente esse exemplo de, ao direcionar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, esse louvor possa atingir os céus e também atingir o meu amigo, o meu irmão que está do lado, de modo todo especial, para que ele também sinta esse desejo de continuar para toda a vida adorando o nome de Deus. Tem coisas que o louvor, ele tem uma vibração que te alcança no corpo, que faz... Tem música que a gente canta, que até eu me lembro que o pastor Sandro, ele falou uma vez, ele falou assim, Vaguinho, quando eu te olhei lá da frente, eu falei assim, meu Deus, que tem uma música que canta, que não tem como o teu corpo não vibrar de alegria. Você, caramba, essa música, ela é prazerosa de você ouvir. E o salmista, ele fala disso, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas muitas vezes a gente observa que os irmãos vêm numa face tão carrancuda que não dá nem bom dia, Marcelo, Cleide. Aí você fala assim, poxa, como é que você está falando aqui? Como que ele vai elevar uma música de louvor na hora do cântico da escola sabatina? É impossível, não tem como. Mas isso é uma questão que a gente já até tratou em outros episódios, é como nós somos educados, né?
fomos educados para uma adoração, para um tipo de reverência que você não podia se expressar, né? Então, assim, Deus é santo, Ele é sagrado, e você tem que permanecer ali, tipo que imóvel, né? Uma reverência. Então, a gente foi muito tolhido nessa questão da adoração e do louvor. Eu tenho uma colega que veio da Bahia, e ela dizia assim, né? Ela contando, que ela ligava para a mãe dela e dizia assim: ô mãe, mas o louvor em Brasília é triste demais, eu não sei como é que esse povo aguenta. Então, é essa cultura que a gente fez, né? A diferença cultural. A gente veio e meio que internalizou, né? Então, é reverente. O que é ser reverente, né? Aquele parado ali, aquela coisa, aquela questão. E às vezes o pessoal fala assim: mas o pessoal não diz amém, não diz. Eu costumo dizer assim: gente, eu não podia fazer isso quando eu era criança. Eu fui educada para ficar quietinha, só podia ter o barulho da página da Bíblia. Então, hoje é difícil para você mudar de uma vez, né? Então, às vezes não é porque ele não está sentindo ali, é a forma como ele foi educado. Então, a gente tem que também ponderar por essas questões. E aí, quando o salmista faz referência a Sião, né, ele está ali enfatizando a aliança de Deus, né, trazendo ali, de novo, o contexto da aliança de Deus com o seu povo. Então, assim, era um privilégio para Israel fazer parte dessa aliança. Eles eram abençoados e deveriam ser bênção para as outras nações. Aí eu fico pensando, né, não é só Israel, é hoje também. Então, nós não somos abençoados hoje para mim. A minha bênção ela tem que ser bênção para outros também. E tudo isso entra dentro do contexto, né, do louvor e da adoração. Eu acho que o primeiro contexto assim, que me chamou a atenção no 134, ele é dividido em duas partes. Primeiro é o povo, né, é um chamado. E assim, às vezes a gente passa por alto aqui, eu também já passei diversas vezes, e aqui eu tive que reler de novo uma coisa bem básica, né? Era um salmo convocando para o culto vespertino, em algumas bíblias ali em cima está dizendo, ou seja, é o culto começando ali da noite, e a gente tem um cântico, né, que era um cântico congregacional, e há um chamado, uma troca de turno aqui. A gente vê: bendigam ao Senhor, vós, os servos, aos que assistem durante a noite. Mas que contexto é esse? Eles estão trocando o turno. São os sacerdotes que ficavam cantando durante o dia, estão saindo e estão entrando outras pessoas ali. Trocando de plantão. Trocando de plantão. Então, assim, o cara está trocando de plantão ali, né? Oficiando no templo e está cantando. Essa é a parte do povo, uma adoração contínua. Porque isso fazia parte da cultura, né? Era assim que Israel era organizado. Tinha que ter gente ali, né? Sacerdotes ali, oficiando. Mas na outra parte a gente vê o contexto, né? O povo ergue as mãos para o santuário. E o que Deus faz depois? A parte de Deus. Deus bendiz o povo e abençoa, né? De Sião ele abençoa toda a terra. Então é uma bênção, uma adoração que é dirigida da nossa parte para Deus e que reflete, né, em outras pessoas, ou de Deus para nós. Então uma adoração é um contexto que, assim, ele tem dois atores aí. É a nossa participação e vem as bênçãos de Deus. Então entender isso também, a dinâmica da adoração, ela tem esse contexto. Quando eu me abro para Deus, né, não quer dizer que Ele está me recompensando com isso, não é isso. Mas, ou seja, Deus está atento ao meu louvor, Ele se dirige a mim. Né? E isso para mim, porque se liga muito também a outra coisa que nós já estudamos aqui, né? A número 6, a bênção sacerdotal de Arão, né? Quando ele faz. Isso também faz parte da aliança que ele tem com o seu povo. Sim. Isso é uma das, né, um dos parágrafos uma característica aí, que né, está dessa lá aliança. Na aliança, de te abençoar. De nos abençoar. Exatamente. É igual eu falo sempre para Elizabeth: aonde nós pisarmos, aonde você for, filha, você tem que ser luz e cura. Esse é o papel do cristão, porque se Deus te abençoa, você tem que retribuir essa bênção para outras pessoas. Né? Você tem que levar essa alegria. Poxa, você tem que ser aquela coisa contagiante. Né? Isso que a Cleide falava, que muitas vezes a gente é conhecido como muitas vezes um crente ranzinza, fechado. Não, você sabe? Não. Mas nós temos que ser alegres. Porque, poxa, se você recebeu a salvação em Cristo, por que você não vai ser alegre? A salvação é só minha? Não. Você tem que retribuir, dar a outras pessoas isso. Se você não gosta de sorrir, o seu olhar vai dizer que está feliz. Alguma coisa em você precisa demonstrar a presença de Deus. E só um detalhe importante aqui no Salmo 134 é a importância da intermediação, né? O quão importante nós somos nesse sentido de unir Deus
aos demais outras ao nosso pessoas. redor. Né? O nosso sentir, o nosso estar realmente ligado diretamente com os céus vai pregar muito para quem está à nossa volta, seja os nossos familiares, nossos irmãos da igreja, os nossos vizinhos. E a gente não pode esquecer esse detalhe, porque é algo que Deus deixou como missão para a gente, replicar aquilo que Ele sempre fez. Ou seja, né, a bênção é de Sião para toda a terra. E é uma característica. Não ficava retido ali. E isso que a Josi colocou é muito importante a gente entender na dinâmica bíblica. Deus escolhe um povo, escolhe desse povo pessoas que irão oficiar né, como sacerdotes ali. A figura do sacerdote é aquele que está, né, que recebe a bênção de Deus e repassa para o povo. Por isso que eu falei, né, de Números, quando a gente coloca a bênção sacerdotal de Arão nesse contexto aqui, e esse verso tem muito a ver com o número 6, né? A gente vai ver lá, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, né? E te dê a paz. A gente tem um contexto que é uma bênção de Arão, instituído sacerdote, e aqui também o povo, né, ele tem essa missão de ser um canal. Um sacerdote é um canal. E a gente vai também para outra passagem, né? A 1 Pedro, nós somos o quê? Povo eleito, um sacerdote, né? Nós somos um povo designado para estar como um canal entre a bênção de Deus e outras pessoas. Isso é tão interessante. Eu estava conversando com o Tia ainda agora, que há muito tempo atrás, numa lição, a irmã White fala o seguinte, que mesmo que estejamos salvos, Deus trará à nossa memória aquelas pessoas que passaram por nós e elas se perderam. Porque nós não falamos do amor de responsabilidade. Cristo. A responsabilidade. Então, isso está aqui, meu amigo. Se você tem esse cântico, se Deus te deu essa oportunidade, você tem que levar essa a outras pessoas. Nós não podemos ser negligentes, covardes, porque os covardes não entrarão no reino do céu. Então, tudo isso abarca nisso, meu amigo. Se Deus te deu, repasse. Não retenha a bênção. Você não pode reter bênção. Se Deus te deu, você tem que ser um canal de bênção para outras pessoas. Você falou aí de cântico novo, né? É uma expressão que Salmos usa bastante, né? Cantar em um cântico novo, tem um cântico novo. Assim, a gente pode associar muitas coisas, mas assim, a mais, talvez a que me tocou mais foi o contexto, né? De que para ter um cântico novo, você precisa de uma experiência diferente, de experiências novas. E mais também, quando a gente lê os Salmos e nós vemos que o cântico novo está associado também a situações em que Deus nos livra agora, no presente, né, e a gente adquire uma nova visão de Deus, mas também sobre algo que Ele fez, né, e vai se concretizar na vinda de Cristo. Então isso também me chamou a atenção na expressão cântico novo, e como o salmista utiliza isso, né? Tenha um cântico novo. Não sei o que disse, né, para vocês, que lições vocês tiraram disso, mas para mim foi um pouco disso. Porque o cântico novo, porque antes de você conhecer a verdade, você cantava. Você só sabia que Cristo existia. Que Deus é amor, que Deus é tudo. Mas quando você passa a ter essa percepção individual, que muitas vezes nós temos a noção de Deus coletivamente, mas não individual. É aquela coisa que a gente fala assim, da sua experiência com Cristo. Mas quando você tem aquela experiência que Deus te transforma, Ele não te muda, Deus te transforma, você passa a enxergar as outras pessoas de uma outra maneira. O seu cantar, o seu vibrar até do seu corpo é totalmente diferente, porque você se alegra, você reconhece aquilo que Deus fez por você. Talvez aquilo que o Davi fala, né, uma nova criatura. Né? Assim, caramba, Deus morreu por mim. Quando você tem a noção que Deus morreu por você, que alguém morreu por você, que você não teria coragem de talvez morrer por Cristo, caramba, Ele morreu por mim. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Você pode perceber que a irmã Madre Teresa de Calcutá, ela fala isso. Eu doei tudo quando eu vi pessoas passando fome. Eu deixei a minha riqueza, que ela era rica, a família dela era rica, que ela foi se tornar freira, quando ela percebeu, falou assim, poxa, eu não posso ter tanto e outros nada. Ela percebeu que ela tinha que fazer alguma coisa por alguém. Quando você entende que o que Deus fez por você, Ele morreu por mim. Aí você começa a se agradecer. Aí você começa a cantar. Um cântico novo. Um cântico novo.
E aí, o que é cantar esse cântico novo? A gente canta o quê? Mas esse cântico novo, ele vem ali de você reconhecer a soberania de Deus, a majestade de Deus, a confiança em Deus, vem de louvor, vem de libertação. Então, é algo que você está experimentando ali, novo, é diferente, né? É claro que a gente vai ver mais à frente que tem o contexto de um cântico novo que vai ser cantado no céu e que ele é novo, né? Ninguém cantou. Inédito. Por que inédito. Por que ninguém cantou? Momento. Por que nós não cantamos ainda? Porque nós ainda não temos a nossa nova vida. Tem uma experiência da vida eterna. Bem próxima, que é da minha mãe, né? Quando ela várias vezes já falou para mim, olha, eu já passei por muita coisa nessa vida. Então, hoje, de cada situação que eu passo, das melhores às mais difíceis, eu começo a cantar. E eu fiquei pensando, poxa vida, como é que eu estou chateada, com raiva, sei lá, precisando perdoar ou precisando ser perdoada. E eu vou exprimir um cântico, vou cantar o quê? Eu estou triste, vou cantar o quê? Às vezes, dependendo da emoção da gente naquele momento, mal sai alguma coisa pela garganta. Sim. E minha mãe fala assim, pois hoje eu consigo cantar. E chega a ser, vamos colocar um pouquinho aqui, invejosa, sabe? E eu tenho adaptado isso e é muito, muito bom. Quando você consegue exprimir algo para Deus, nem que seja o seu próprio choro no cântico, sabe? Mas você colocou para fora, você colocou nos ouvidos, nas mãos daquele que talvez tudo assim, pode. o livro de Salmos nos ensina um pouco isso, Josi, porque eu percebo, feliz, às vezes a gente está, mas a alegria, aquela paz, né, shalom, que vem de Deus, a gente pode adquirir esse tipo de paz mesmo em momentos difíceis. Eu acho que o salmista expressa isso porque nem todos os salmos são de felicidades. Né, muitas das vezes as situações são críticas. Né? O inimigo está à porta, a cidade está, né, sob pressão, as coisas não estão fáceis. É Davi expressando ou exprimindo as suas emoções em forma de cânticos e muitos deles não são cânticos de felicidade, mas são cânticos que provêm de um coração que entendeu, que pode descansar em Deus. De agradecimento. Né? Então, aí, isso eu acho que é a diferença, que diferencia, talvez, o que Deus quer colocar em nosso coração. Uma adoração que reconheça Ele também nesses momentos difíceis e a gente consiga exprimir isso aí. Né? Na lição, né, do nosso guia de estudo, na parte de segunda-feira, tem um parágrafozinho que diz assim: a Bíblia encoraja os crentes de todas as gerações a cantar cântico novo em louvor ao Redentor, cântico que carrega o testemunho singular sobre a salvação no sangue do Cordeiro. Então, esse nosso cântico novo também tem que ser um testemunho. Eu, por exemplo, eu não sei cantar. Eu sou desafinado até batendo palma. Quando eu estudava no colégio interno, toda vez eu fazia... Você era o último a ser escolhido aí eu nos grupos de música? Aí eu falava assim para a professora, a senhora que não tem ainda... O ouvido para entender as minhas notas musicais. Mas como que eu canto? Como é que eu canto? Mas só que o cântico a gente tem que usar também, a gente tem que ser um pouco elástico nesse cantar. Amplo nesse conceito aí, né? Nesse conceito. É no meu agir, é no meu professar, como é que eu sou com meus amigos no meu local de trabalho, na faculdade, na escola, no trânsito, com minha esposa, com minha filha, com a Cleide, com a Josi, com você. Como que eu expresso essa gratidão que Deus fez por mim? Porque igual a mãe dela, é invejoso. Né? A gente sente até uma inveja que a pessoa canta, tem esse dom. Mas eu não sei cantar. Ela canta chorando, gente. Imagina você cantar chorando. Mas porque eu tenho que agradecer de alguma forma, cantar de alguma forma esse agradecimento do que Deus fez por mim. Nesse conceito elástico que você falou assim, né? Adoração, e também é um conceito que a gente tem que, eu acho que, aprofundar nele no nosso meio, principalmente no nosso meio. Cantar não se confunde com adoração. O cântico faz parte da oração. Né? O louvor faz parte da adoração. A oração por isso que a adoração, parte da adoração. Né? A oração faz parte da adoração. E o que você colocou, né? A expressão da minha vida, a minha ética pessoal. E por isso também o Salmo nos leva a muitas expressões, né? Que ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Que tipo de pessoa, né? É digna de estar, né, na presença de Deus? E aí a gente tem que entender essa palavra também, digno, não é pelos meus esforços, mas assim, há um perfil de adorador que a Bíblia traça. Que tipo de pessoa é essa? Que ética esse adorador tem?
se a gente pudesse tirar um retrato e colocar algumas características, que características teriam? Né? Alguns salmos nos ajudam nisso, Salmo 15 e o 24 principalmente. Então ele diz lá, né, que aquele que pratica a justiça e é verdadeiro e puro de coração, que vive com integridade. Aonde eu encontro tudo isso? Nos mandamentos. Humanamente falando, isso é impossível. Humanamente falando, isso é impossível. E hoje, curiosamente, eu estava lendo no Desejar de Todas as Nações, falando sobre o jovem rico. Porque ele praticava tudo isso que nós estamos falando. Ele era correto, temente a Deus, obedecia pai e mãe, devolvia o dízimo. Ele era bem quisto perante a sociedade. Mas aí, aqui, quando depois a gente se aprofunda, quem é digno, porque Deus leva em consideração o que está dentro do teu coração. A essência, né? A essência. A essência da adoração. Aí vem a palavrinha-chave, né? Puro, de um puro coração. A irmã White fala assim, que Deus sabia e testou ele. Vai, vende tudo, dá aos pobres e segue. Havia questões ainda que ele não tratadas. Não tratadas. Né? E isso, aí aqui, você, poxa, eu posso ser a melhor pessoa aqui dentro da igreja, externamente falando, mas eu posso ser uma pessoa com tanta maldade no meu coração que eu não deixo espaço para Deus, aí não tem adoração, né? Aí eu não vou ser digno, eu posso, humanamente falando, entrar aqui no tabernáculo, aqui na casa de Deus, mas o tabernáculo aqui, na presença de Deus, como a gente vai estar no céu? Então eu não vou ser digno nunca, porque meu coração está cheio de maldade. Sim, né? E a lição ela vai caminhando dentro dos subtítulos aqui, e nós vamos chegar também nessa questão dos subtítulos, né? Porque Deus ele conhece o seu coração. Porque como é que ele aceitava o sacrifício? O sacrifício tinha que ser, o animal tinha que ser puro, limpo, imaculado, limpo, perfeito. Agora, a intenção. Como é que eu devolvo o dízimo? Qual é a intenção que eu tenho quando eu devolvo o meu dízimo? É para ser abençoado de novo, para ganhar mais? Qual é a intenção que eu tenho quando eu estou cantando? É para mostrar que eu canto bem? Qual é a intenção que eu tenho quando eu estou fazendo alguma coisa? Então, a intenção é o que os nossos olhos não conseguem ver, mas Deus vê. E quando ele fala de santidade, por exemplo, o salmista Davi, ele coloca isso como requisito, né? A sinceridade na presença do Senhor, a santidade. Inclusive, no nosso comentário fala que a santidade de Israel deveria ser abrangente, unida à adoração, né, e ética, exercida em todos os aspectos da vida. E, anteriormente, fala que a santidade é um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. E aí, se a gente não tiver essa mentalidade, né, essa mente mais ampla, esse pensamento mais amplo de se pensar o que é santidade, que não é andar, ser perfeitinhos, né, fazer tudo certinho, porque a gente não consegue, infelizmente, aqui, nesse nosso contexto carnal. Mas quando você anda com sinceridade na presença de Deus, é você errar, pecar, mas você saber reconhecer, você continuar buscando a Deus, não se entregar à queda, né? Você continua processando a sua espiritualidade, a sua fé. Você vai agir de acordo com a santidade que Deus espera de você, porque a santidade, nesse sentido espiritual, é estar separado das coisas erradas. Então, eu pequei, mas eu queria pecar? É meu prazer pecar? Eu quero continuar pecando? Então, acredito que isso vai revelar o quão santo nós somos nesse sentido. Eu acho espiritual. Que é uma questão muito incompreendida por, talvez, pessoas que assim, não sejam do nosso círculo, essa questão da santidade. Você é o santinho. É uma palavra que, na minha opinião, é muito desvirtuada para outras pessoas que ouvem fora. O conceito de santo que nós temos, né? Eu acho que santidade é isso, ou seja, você foi separado, você está separado de algumas coisas, e o Salmo 15, né, como a Cleide falou, assim, né, ela citou algumas coisas aqui, e o que a gente percebe é que o salmista utiliza muito a partícula não. É o que não lança injúria contra o seu vizinho, é o que não difama. Então, assim, o nosso guia de estudos trouxe uma perspectiva, né? Não porque você está evitando coisas que te separam de Deus, não porque você é perfeito, né? Não porque você não vai ter algum deslize ou algum momento de fraqueza, mas sim porque você está constantemente verificando o seu coração, as coisas que estão, né, ao seu redor, para constatar se elas estão te separando de Deus ou não. É isso que talvez signifique o conceito de santidade. Essa questão que você falou, que o pessoal fala é tão santinho, você tem um conceito histórico que vem daquela parte assim, que os fins justificam os meios.
que era muito usado na Idade Média, de que eu podia matar, mas que meu objetivo fosse levar a mensagem da igreja dominante na época. Usado até hoje. Aí a pessoa fala assim, a determinada pessoa é tão santinha, mas faz maldade, né? Então ela veio meio desvirtuando até chegar até uma coisa meio hipócrita, né? Que a pessoa fala assim, é santinho, mas faz isso, aquilo, né? E bate na mulher, mas banca, anda com a Bíblia debaixo do braço, dá glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda. E o que é mais interessante é que uma vida irrepreensível brota do reconhecimento da graça de Deus e da sua justiça. Nós só podemos ser dignos de habitar nesse tabernáculo se a gente aceitar a justiça de Deus, se a gente entender a graça, a misericórdia. Se você não entender, você não vai ter um coração puro. Eu tenho que reconhecer a soberania de Deus. Então, se eu não tiver esse reconhecimento, eu não vou conseguir. Porque esse conceito de santo que nós temos hoje, ele é aqui de uma coisa perfeita. E não existe nesse mundo caído a perfeição. Agora, porque eu não sou perfeita, eu vou deixar de buscar a Deus, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de buscar estar na presença dEle. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes tem pessoas também que elas vão naquela assim, nossa, mas eu não consigo ser perfeito. Se eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer nada. Então, eu não vou fazer nada. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que nós dependemos dEle. E a gente está estudando um livro que o autor principal dele fez tanta barbárie e é o homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha vergonha. Não tinha vergonha de assumir o erro. Mas quando ele se arrependia, era verdadeiro. E aí é que vem, né? Então, de quem nós estamos estudando é o homem segundo o coração de Deus e cometeu o que cometeu, então eu falei assim, olha, então eu também posso. Tem chance para mim também. Então eu posso. E essa humildade, gente, essa humildade tão genuína que faz com que as outras pessoas, elas sintam que aquele cristão, ele é um cristão verdadeiro. Olha, ele é uma pessoa que erra muito, sabe? Ele não tem um bom relacionamento com a família como ele gostaria de ter. Ele não desempenha bem o papel de pai ou de mãe, sabe? Mas ele é um cristão que está ali sempre tentando. Ele não entregou os pontos, igual a Cleide falou. Ele não se entregou. Ele não deixou de lado a essência. Ele continua dentro da pecaminosidade dele, como ser humano, buscando a santidade que ele quer alcançar. E precisamos acreditar que todos nós temos a capacidade, mediante o poder de Cristo, de alcançar essa santidade, porque se a gente não alcançar, como que os outros vão vir até Cristo? Se a gente recebeu essa missão, nós precisamos lutar por essa santidade, que é o que vai dizer qual é o tamanho da multidão que a gente vai trazer ainda para Cristo. E isso é louvável. A gente precisa pensar Davi, ele era muito verdadeiro. Quando ele se arrependia mesmo, né? Eu estava fazendo uma dinâmica esses dias numa classe de uma palavra que marcou a semana. Alguém falou assim, humilhação. Eu falei, então vai ter que explicar por quê. Porque eu fiz uma coisa errada e quando eu percebi que eu estava errada, eu realmente tive que me humilhar e pedir perdão. Ou seja, é isso que nos torna santo. É saber que nós erramos, eu errei, então eu vou ter que pedir perdão para o meu amigo, para o meu vizinho, para Deus. E isso é que nos faz ser santo. Então, ser santo dentro desse contexto bíblico é você reconhecer, é saber você reconhecer que você errou. É você se arrepender verdadeiramente. E foi o Guilherme, quando estava pregando sobre adoração, ele falou que quando você erra e você não pede perdão para aquela pessoa, até a sua oferta, ela não é recebida. Igual a Cleide está falando. Você tem que se humilhar, você tem que reconhecer, para que Deus aceite novamente. Como a gente estava falando, né? Deus se importa com a transformação integral do ser humano. Né? Não adianta a gente ter comportamentos, né, assim, exteriores que parecem socialmente desejáveis, aceitáveis, se dentro do interno nosso, a raiz do nosso coração, ela ainda tem coisas a serem consertadas, não tratadas, né? E por isso que Deus fala, quando vai nessa temática, de que Ele não se agrada de sacrifícios, né? Então, quando a Bíblia, o salmista traz, não me agrado desses sacrifícios que vocês estão trazendo, não é que Ele não se agradava dos sacrifícios, o que Ele estava dizendo é que sacrifícios que são colocados diante de Deus, com intenções que não foram purificadas, que não passaram diante de Deus,
não valem nada. Ele quer uma transformação integral, né? E é por isso que a gente vê Davi, né, no Salmo 40, por exemplo, orando por livramento, né, e ele diz, sacrifícios e ofertas o Senhor não quis, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado você não requereu. Então eu disse, eis, aqui estou, está escrito a respeito de mim. Então, Deus olha o que está no coração. Então, coração é o centro, né, da nossa vontade, é onde estão nossas intenções, é onde a gente coloca todos os nossos desejos, aquilo que a gente recebeu, quer, e acaba de uma certa maneira exteriorizando. Então Deus quer purificar esse lugar aí. A gente vê de sacrifício, a gente tem, eu acho que o principal é de Caim e Abel. De quando um fez a vontade do sacrifício como Deus pedia, sim, e o outro fez a sua vontade. Porque quando você vê lá, Deus falou para Caim como tinha que ser feito. A todo instante Deus fala para você, Wagner, você assim. Tem que fazer o sacrifício para mim assim, sua vida tem que ser assim. E eu, na minha ignorância de achar que sou autossuficiente, faço totalmente diferente. Sabe? Isso Deus não quer. Deus não aceita. A todo instante a gente quer fazer um sacrifício do nosso próprio jeito. E aqui tem um comentário, né? Quando é que o sacrifício é aceito? Né? Aqui, de que adiantavam esses sacrifícios se o coração dos que se ofereciam não estavam cheios de arrependimento, fé e tristeza pelo pecado? Somente quando acompanhado de arrependimento e sincera ação de graças, os sacrifícios eram aceitos por Deus. Então, ele tem que vir acompanhado de sincero arrependimento, de fé. É o que eu chamo de princípio da justeza, que é desde a sua concepção, da sua criação dentro da mente, ele tem que ser voltado puro, sem mácula, sem nada. Né? Que a sua finalidade, quando você for ajudar alguém, você tem que estar ajudando com o coração puro, sem aquela, assim, poxa, de tapinha nas costas hoje, né? Que a gente fala de tirar selfie, aquela coisa toda para estar postando, aquela coisa toda. Se você não se arrepender, meu amigo, tá aqui, se você não se arrepender dos seus pecados, é em vão. Você pode distribuir sopa, você pode fazer o que você quiser. Exatamente, assim, né? E a gente vê essa relação entre o que a gente faz no palco, né, no Instagram, do que a gente faz nos bastidores. A nossa vida, diante de Deus, ele vai olhar os bastidores. Inclusive, Deus nos conhece muito mais. Pode falar, Gil. Inclusive, as palavras que a lição mais mencionou aqui, nesse contexto, foi a hipocrisia, a maldade e injustiça. Né? É possível que eu tenha algo dentro de mim nesse estilo, mas eu consigo fazer tudo muito bem feitinho, todo mundo me parabenizou, me elogiou, tá tudo beleza, né? Mas Deus conhece o meu coração, né? Então, dentro daquele ato, daquela ação que eu fiz de bondade, né? Foi agraciante ali e tal, mas Deus conhece o meu coração. Então, se acontecer alguma coisa como consequência, pode ser que você não saiba, ninguém sabe, mas eu sei. Eu sei porque aquilo foi consequência de algo que não foi completo para Deus. E Deus, ele não tem prazer em castigar a gente, não. Ele tem prazer em nos corrigir. Então, quando a gente age com hipocrisia, com maldade, com injustiça e tantas coisas mais que a gente tem visto na lição, a gente entende que não é contra as pessoas ao redor, simplesmente que a gente está fazendo errado, ou só contra Deus que está sendo, né, que o louvor está sendo incompleto, que a adoração está sendo incompleta. Não, mas a nossa própria vida será prejudicada. Então, por conta disso, o estalo vem e a gente consegue, a gente que procura, né, viver em retidão, caiu, beleza. Vamos lá, vamos ver o que precisa mudar, consertar, para que a minha adoração ela possa ser aceita por Deus, a minha devoção, a minha oferta, o meu dízimo, a minha vida possa ser aceita por Deus, pecadora, sim, mas buscando sempre retidão, sinceridade, com humildade, como a gente comentou aqui, para que, mais uma vez, eu bato na tecla do testemunho, para que as pessoas ao nosso redor, elas não vejam em nós a hipocrisia, a maldade e a injustiça que muitas vezes Deus vê, e ainda bem, gente, sinceramente falando, ainda bem que só Deus vê tudo na íntegra, porque se o ser humano fosse ver o que a gente sente, o que a gente pensa, e muitas vezes que a gente fala ali nas caladas,
Se a gente fosse muito transparente, o que seria? Vou falar igual uma paraense, a gente estava no sal, viu? Tá. Porque é difícil. E o mais interessante, quando você faz tudo do jeito que Deus pede, no texto que você leu, o último texto que ele fala assim, da frase paz. Meu amigo, tudo quando você faz conforme, né, Deus fala, que você leu anteriormente, está até na sua foto ali, acho que é sua foto, que você vê lá, que a última parte lá do texto foi assim, te dou paz. É a tranquilidade de que foi o que? Aceito. Foi o que Abel sentiu, paz. Poxa, meu sacrifício foi aceito. A minha bondade que eu fiz com a Cleide foi completa, né? Por mais e a adoração ela tem esse sentido. Deus traz essa perspectiva, né? Também a gente viu o relato aqui no nosso guia de estudos, em um episódio em que Jesus se encontra com a mulher samaritana, e eles travam ali um diálogo e vão falar sobre essa adoração. Que tipo de adoração é essa? Como ela deve acontecer? É em um lugar específico, né? Se trata de Israel, se trata do Monte Sião ou se trata do Monte Gerizim. Então Jesus começa um diálogo com ela, né? Vocês estão adorando no lugar que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, mas vai chegar um dia em que nós adoraremos como? Em espírito e em verdade. Basicamente o que Cristo estava falando, né? Encontra com os samaritanos que eram rivais dos judeus. Eles, para rivalizarem, construíram um templo em Gerizim, né? Era um monte ali. Mas Jerusalém, né? O povo de Israel adorava no Monte Sião, em Jerusalém. Mas a adoração, de fato, não acontece naquele lugar, né? Iria chegar um momento em que a gente deveria adorar em espírito e em verdade. Ou seja, pessoas que deixaram com que o Espírito habitasse em seu coração para fazer uma transformação integral. Então, a adoração tem que ver com isso. Ela é espiritual. Ela tem que ver com deixar o Espírito Santo invadir cada aspecto da nossa vida. E eu fecharia a lição para mim, Cleide, né, com a palavra arrependimento, que apareceu bastante também dentro desse nosso contexto, né? Arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Então, houve aí outros sinônimos dentro trazendo-lhe junto com a palavra arrependimento. Isso significa que eu sou imperfeita, sou pecadora, mas eu preciso me arrepender, ter a certeza, né? E quando eu me arrependo, Deus ele me aceita. O nosso arrependimento verdadeiro, ele é sempre aceito. Ou seja, Deus ele é sempre fiel com cada um de nós. E o que eu acho interessante nessa lição toda é que toda adoração ela te leva a algum ponto. E a minha grande preocupação é sempre aquelas pessoas que não conhecem a verdade. Igual está aqui na lição de quarta-feira. Anunciar a glória de Deus a outras pessoas. Aqui está falando de nações, mas outras pessoas, é o nosso vizinho, é o nosso colega de faculdade, de escola, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Porque se a gente não se arrepender, a gente nunca vai levar, igual a Cleide falou, nós nunca vamos levar a mensagem para ninguém. Porque essa mensagem ela não nos transformou. Só habita o Espírito Santo se ele te transforma. Se você permitir ele transformar. Existe aquele negócio, que o Espírito Santo derrama uma porção dobrada do Espírito Santo. Meu amigo, o Espírito Santo ele está aí. Você não precisa pedir direto igual não. Você só precisa pedir uma vez. Mas quando ele pede, ele vai entrar, você não deixa. Porque, não, desse jeito Deus não quero. Eu só quero só se for do meu jeito. Então ele não vai te transformar. Você não vai fazer nunca isso aqui que o salmista está dizendo, que Davi foi transformado. Dentro da pedagogia nós temos uma frase, né? Só ocorre a aprendizagem quando há mudança de comportamento. Só ocorre arrependimento, só ocorre a salvação, só ocorre a entrega quando há uma transformação do seu comportamento. Se você não for transformado, nós vamos passar lições inteiras estudando sobre Salmos, sobre Davi, sobre apóstolo Paulo, sobre Moisés, se você não permitir ser transformado. Ou seja, só nasce um professor quando o aluno está disposto a aprender, né, Cleide? Só. Então a gente tem que ter disposição para deixar o Espírito invadir a nossa vida e ter uma vida de adoração, certo, Júlio? Perfeito. Quando a gente se permite ser movido pelo Espírito Santo, eu acho que a gente entendeu o diferencial que nós podemos viver, né, mediante o poder de Cristo. A gente só
referenciando aqui novamente essa questão da oração em forma de adoração, né? Ou vice-versa, quanto aos lugares. Eu sempre... Tem uma coisa bem engraçada que eu costumo dizer para minha mãe, nas nossas conversas espirituais, sobre os locais de orar. E ela fala assim, minha filha, olha, andando, faz minhas caminhadas, eu estou orando. Quando eu vou deitar, mesmo depois da minha oração, né, rotineira ali de ajoelhar e interceder, na cama eu continuo a orar. Minha filha, isso é tão bom, me aproxima tanto de Deus. Eu falei, mamãe, eu também faço isso, sabe? Até no banheiro, eu lembro de orar, estou assim concentrada em oração a Deus. Tal. E ela disse, não, o local, você direcionando a sua oração à pessoa certa, que é a pessoa de Deus, o local não importa. Pouco importa, né? Nesse comentário que fala assim, ó, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Esse versículo nos ensina que podemos adorar a Deus em nosso coração a qualquer momento do dia. E no último parágrafo aqui, desse textinho, fala que seja na privacidade do quarto, como no caso do salmista, né? Seja no isolamento rochoso de Patmos, onde o apóstolo João foi exilado, nossas orações sobem a Deus, sem impedimento algum de geografia ou localização. Eu estava pensando, né, que existe o texto lá de Salmo 139, os versos 7 a 10, me permitam só mencionar aqui, onde o salmista fala assim, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu, né, que é inferno, ou em algumas traduções, o mais profundo abismo, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E eu estava pensando, gente, se a gente foge para tão longe de Deus, ele vai estar lá? Ainda assim Deus estará lá. Imagina quando eu buscar essa presença de Deus, quando eu quero me aproximar de Deus, o quanto Ele estará com certeza lá a me esperar, para me ouvir e me atender conforme a vontade dEle. Isso é incrível para mim. Eu poderia dizer, Cleide, inclusive, que essa parte da lição e essa correlação aqui foi a parte que me evangelizou, né? Nessa semana, me tocou, me mostrou mesmo o quanto Deus me ama a despeito de quem eu sou. Entendeu? Não do que eu faço, assim, no sentido de, eu vou pecar, fazer o que eu quiser e Deus mesmo assim vai me amar. Beleza, Deus é amor, Deus ama incondicionalmente, mas Deus, Ele fica feliz quando eu me aproximo dEle nesse sentido de querer, de fato, adorá-lo em espírito e, em verdade, na beleza da sua santidade. Né? A gente teria muito mais para falar aqui hoje, mas, assim, nosso tempo não permite, mas obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço você que ficou conectado conosco. Eu vou pedir que você nos ajude, você é parte importante disso, mande esse link para outras pessoas, compartilhe com mais amigos, familiares, faça os seus comentários aqui, dê o seu like no nosso vídeo também. O nosso aplicativo está disponível nas melhores plataformas para iOS ou Android. Baixe aí o S7 Play para que você acompanhe isso tudo conosco aqui, esteja ligado nos conteúdos que nós estamos disponibilizando. Nós ainda temos alguns episódios aí nessa temporada. Fique conosco. Se você não assistiu os episódios anteriores, corre lá aí nas nossas plataformas para conferir um pouquinho mais. Esse é o nosso guia de estudos. Recomendo fortemente que você adquira ele, esteja com ele em mãos para estudar aí depois, sozinho em casa ou acompanhado dos nossos episódios, o que a gente tem discutido aqui sobre o livro dos Salmos. Agradecemos muito a presença de vocês e a gente vai terminar com a oração. Wagner, pode orar para a gente? Querido Deus, Pai de amor, de misericórdia, te agradecemos imensamente por essa lição. Foi maravilhosa, Senhor, que ao estudarmos, entendemos e possamos compreender do teu amor, da tua presença, que nunca nos abandona em qualquer momento da nossa vida. Nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.